Hoje o Vanderlei não vai estar presente aqui não, porque ele está na convenção do partido, né? Então ele não vai estar podendo estar presente. A gente vai aproveitar a oportunidade para a gente adiantar a Constituição, os dispositivos legais que a gente está batendo aí. Amanhã nós vamos ter um simulado, né? E aí ficou definido o seguinte: o simulado ele vai ter 45 questões, porque as de informática elas não vão entrar agora não. E quem ficar em primeiro lugar vai ganhar esse livro aqui, Introdução ao Direito Penal, que vai ajudar muito. Quem ficar em segundo lugar vai ganhar uma conta. Tá? Quem ficar em terceiro lugar vai ganhar uma caixa de bombom. Quer dizer, nós vamos... Então nós vamos fazer essa movimentação aí, né? Amanhã vai ter a prova, o gabarito vai sair segunda-feira à noite, entendeu? Vai sair segunda à noite, que é bom que a pessoa já acostuma, porque no concurso sai, né, no dia seguinte à noite, então a pessoa acostuma a questão aquela espera ali, né? A pessoa fica ansiosa, isso. Que aí segunda-feira saiu, aí a gente vai analisar, lá para quinta, sexta-feira sai a classificação. Quem ficar em primeiro lugar ganha o livro, que vai ajudar muito para a pessoa ter entendimento lá de direito penal, e também um pouco, né, a lei de execução penal ali. O livro ele trata sucintamente, ele conta a história de como é que surgiu o direito penal, como é que era antigamente, né, que vem de pena, penitenciária e tudo, toda essa ideia aí, tá? Então, hoje nós vamos tratar da continuidade dos incisos do artigo 5º. Nós paramos no mandato de segundo, no habeas corpus, não é isso? Habeas data já? Pois é. Então, vamos fazer um retrospecto, né? A prisão civil por dívida, ela existe no Brasil? Não. Salvo o responsável da defesa voluntária executivo, obrigação alimentícia, depositário e fiel. Isso, ela não existe como regra, mas como exceção ela engloba duas circunstâncias. A primeira circunstância é a do depositário fiel, que ele está com o bem lá, e esse bem ele é subtraído por culpa dessa pessoa, né? Essa pessoa concorre com ela tem o dolo de prejudicar aquele bem. Exemplo, um caminhoneiro, ele vende um caminhão para o seu José. Aí o seu José está com esse bem lá, e aí a polícia descobre que o chassi é adulterado. Porém, a polícia descobre que não foi o caminhoneiro que vendeu, que concorreu para que isso acontecesse. Esse bem vai permanecer com José, e aí José vai ser o depositário fiel. Então, se ele vender, passar para uma outra pessoa, ou ele deteriorar o bem por interesse, ele destruir o bem, ele certamente vai ser punido. E nesse caso aí vai acontecer a prisão civil por dívida. Então, no caso, ele vai ter que permanecer com o bem até os trâmites legais. Isso. A investigação acabar. Isso. Enquanto depositário fiel, ele vai ter que manter o bem ali de forma intacto ali, né? E no caso existe um pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direito internacional, que vai dizer que não pode haver prisão nesse caso aí. Mas como nós vamos analisar a lei seca, então a gente tem que entender que há sim dois motivos para ocorrer a prisão civil por dívida. No pensão alimentícia, né, pensão de alimentos, né, é o pai que deveria pagar alimentos para o filho, né, pagar alimentos para a esposa. Dívida de alimentos envolve remédio, envolve moradia, todas essas coisas que envolvem a existência de uma pessoa. Essa é a dívida de alimentos. Então, o mandado de segurança, que é o primeiro remédio jurídico. Por que remédio jurídico constitucional? Porque está na Constituição e ele vai remediar uma circunstância. Nós temos aí o caso do Alexandre, foi impetrado um mandado de segurança, né?
Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. É só lembrar da água. A água ela é líquida e certa. Que tem que ser impetrado contra decisão de autoridade coatora, que seja poder público, que seja empresa exercendo atividade em nome do Estado, né? Já o habeas corpus, ele garante o quê? O habeas corpus, o que é que ele garante? Qual direito? Liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção, né? Quando essa liberdade de locomoção for ameaçada de violência, então o que vai acontecer? A pessoa vai entrar com o habeas corpus, não é isso? É um remédio constitucional. Isso. Então o habeas corpus ele vai garantir a liberdade de locomoção. Seguindo, nós temos o habeas data, não é isso? O habeas data ele é utilizado quando? Quando você quer receber uma informação. Habeas data, direito de receber uma informação. Você também pode utilizar ele para retificar dados, para você modificar seu nome, o seu sobrenome, para você modificar algum dado. Então, o habeas data, quando você quiser modificar o dado sem ser por uma maneira sigilosa ou judicial, conforme diz o artigo, não é isso? Você vai entrar com habeas data, né? O mandado de segurança coletivo, ele é utilizado quando? Mandado de segurança coletivo ele é utilizado quando você precisa entrar para proteger direitos coletivos, né? Exemplo, se você precisar, por exemplo, entrar com uma ação para garantir o adicional noturno para todos os servidores públicos, por exemplo, né? Você tem a lei, no artigo 7, inciso 9, fala remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Quer dizer, isso é adicional noturno, você entra com mandado de segurança coletivo. Quem é que pode entrar com mandado de segurança coletivo? Representante do sindicato. Sindicato. Representante Partido político com representação na Assembleia Legislativa. No Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Ele é composto por Câmara e Senado, não é isso? Então, partido político com representação no Congresso Nacional, né? Um partido aí surgiu aí ontem, eles não vão poder impetrar o mandado de segurança coletivo, porque o requisito para que o partido político possa impetrar é o quê? representante lá no Congresso Nacional. Representante no Congresso Nacional, ou então associação legalmente constituída em exercício há pelo menos quanto tempo? Associação legalmente constituída pelo menos um ano em exercício de seus membros ou filiados, né? Então, partido político, associação e sindicato, esses aí eles podem entrar com o quê? Com a ação de mandado de segurança coletivo, né? Agora nós vamos tratar de um que ele é extremamente complexo, ele é bem difícil de entender, mas se você pegar a natureza da coisa, você certamente vai ter muita facilidade nele. Nós vamos tratar agora do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele funciona da seguinte forma, gente. Ele é uma ação que você vai entrar para você complementar uma lei que está faltosa. E geralmente costuma-se dizer que o legislativo dormiu. Quem que é o legislativo? É o Deputados, senadores, vereadores. Esse é o poder legislativo. Por que o legislativo dormiu? Vamos dar um exemplo aí. Porte de arma dos agentes penitenciários. Vamos supor, a lei foi aprovada e tal, falta um regulamento, um decreto aí do governo. Aí o governo ele não expediu um decreto explicando como é que vai ser, para quem que vai ser. Cabe ao cidadão entrar com mandado de injunção. Olha, eu quero que
lei, ela dê esse direito que está expresso. Então nós vamos entrar com o quê? Com mandado de injunção, que vai ajudar vai obrigar a autoridade a expedir uma resolução, um decreto para complementar essa lei. Entendeu? Exemplo. Como se fosse normalizar, de norma. Isso, você está entendendo? Vamos supor aí um outro exemplo. Quando o SUS ele garantiu a cirurgia de troca de sexo. Então, como é que isso ia ser feito, em quanto tempo, qual que é o prazo? Aí você entra com mandado de injunção. Então, o mandado de injunção ele vai garantir o quê? O direito à nacionalidade, quando houver norma que falte aí, como é que é? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e garantias fundamentais, a nacionalidade, a cidadania, não é isso? A soberania, quer dizer, são direitos que na hora que você ter eles em uma lei, essa lei ela não estiver explicando como é que vai funcionar isso, então como é que a gente vai fazer? A gente vai impetrar o mandado de injunção, né? Então, é só você lembrar, o mandado de injunção ele vai obrigar que a autoridade ela expeça o quê? Ela expeça um regulamento, um decreto explicando essa lei, para a gente entender como é que essa lei vai se manifestar, para a gente poder usufruir dessa lei. Então esse é o mandado de injunção. Pode ler o próximo dispositivo? Nós falamos em habeas datas, né? Isso, lê em voz alta. O mandato de segurança. Pode passar o mandado de segurança? Conceder esse mandado de injunção. Passou o mandado de injunção, passou a habeas data. Próximo. Conceder esse mandado de injunção. Qualquer cidadão, não é não? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação que vise anular ato lesivo ao patrimônio em que participe o Estado, ato lesivo que prejudica o patrimônio público, histórico, cultural. Exemplo, eles vão, uma mineradora, ela vai destruir ali a parte ali de Nova Lima, né? E o Estado ali lucrando com aqueles royalties e tudo. Então, o que vai acontecer ali? Se a gente sentir que aquilo ali, aquela atividade, ela está ameaçando, vamos supor aí, seja uma empresa estatal extraindo minério, aí qualquer cidadão pode entrar com ação popular. Eu não sei se vocês lembram lá no início das aulas, quando eu falei que tem um grupo de pessoas que não pode entrar com ação popular. Os estrangeiros. A ação popular ela é um remédio constitucional. Os estrangeiros eles não podem entrar com ação popular. Quais remédios constitucionais que nós temos? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. Então, esses são os remédios constitucionais. São os remédios constitucionais que nós temos que saber qual a função de cada um. Tá? Nós temos que saber a função dos remédios constitucionais. Então, essa ação popular, ela vai isentar a pessoa do ônus da sucumbência, né? Se a pessoa tiver agido de boa fé, ele não vai pagar os custos da ação, né? E vai isentar o autor. O autor é aquele que impetrou a ação. Então, a ação popular, ela vai anular um ato lesivo em que o Estado participe, um ato lesivo ao patrimônio, né? Que visa prejudicar aí, vamos supor aí, o Estado vai destruir algum museu aí para construir lá uma secretaria, né? Está errado. Vai destruir o patrimônio histórico e cultural, tem que entrar com ação popular. Próximo dispositivo. Garantia? 84. O Estado prestará assistência jurídica integral, gratuita
Isso aí, gente, está falando de defensoria pública. O Estado, ele vai prestar assistência gratuita e ela é integral. A assistência, ela não é só gratuita, ela é integral em todo o andamento processual que a pessoa precisa. A pessoa vai lá na rua Paracatu, ô fulano, pega uma senha lá e tal, entrega o pessoal lá e tal, aí eu vim com o meu problema aqui, defensoria garante a pessoa o acesso ali à justiça. Próximo. 7.5. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. O Estado vai indenizar aquela pessoa que precisava sair do determinada unidade prisional, porque essa pessoa já cumpriu o seu tempo, ou porque a pessoa recebeu aí um habeas corpus aí e não foi cumprido no tempo certo. Então o Estado vai indenizar, assim como que ficar preso, não é isso? Além do tempo. Então, traz expressamente aí o quê? Que o Estado indeniza aquela pessoa que é inocente e que ela é condenada de forma inocente, assim como aquele que fica além do tempo prescrito em lei, além do tempo que a sentença determinar. Próximo. 76. São gratuitos para os reconhecidamente óbvios na forma da lei. A linha A, registro civil de nascimento. A linha B, certidão de óbito. Gratuidade do registro de nascimento e a certidão de óbito, né? Coisas básicas aí que o Estado ele garante pra gente, né? Garante de forma gratuita. 77. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas dados, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, gratuita ação de habeas corpus e habeas data. Né? O advogado cobra, mas o Estado ele não vai cobrar para você impetrar, não. Habeas corpus e habeas data. E os atos necessários ao exercício da cidadania. Né? Para que serve o habeas data? Você tem acesso às informações. E retificar dados. Então serve para duas coisas. Ou você vai retificar um dado, ou então você vai precisar de uma informação que está em mãos do poder público. Poder público, uma empresa governamental, uma entidade, né? Próximo. 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluindo a emenda constitucional número 45 de 2004. Uma duração razoável do processo. A duração razoável do processo. O processo não pode ser nem tão rápido, de maneira que pareça que a pessoa está sendo punida ali com excesso ali, uma coisa rápida para querer punir a pessoa, e também não pode ser aquela coisa demorada que vai fazer com que o direito que esteja em jogo ele pereça, perca o objeto. Não, tem que ter uma duração razoável. Próximo. Vem os parágrafos dela, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias. Aqui, as normas garantidoras dos direitos e garantias fundamentais são aplicáveis imediatamente. Quer dizer, você leu ali, bateu, já se aplica essas normas. O direito à vida, à liberdade, direito a habeas corpus, se chegar na prova, as normas são aplicadas de forma imediata, as normas, elas são aplicadas de maneira imediata. Próximo. 2. Os direitos e garantias expressas na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais do Federativo do Brasil, etc. Tratados internacionais. Os países, eles se relacionam através de organismos, ONU, Mercosul, Conesul, né? Eles estão aí atualmente querendo, pelo menos ontem, eles excluíram o Paraguai do Mercosul, do Conesul. Por que eles excluíram o Paraguai?
que eles alegam que o presidente não teve o direito ao contraditório. Não teve o direito ao contraditório, pronto, acabou. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, gente. A Constituição lá, ela garante o quê? Ela garante que vai acontecer uma votação no Congresso. O cara perdeu, foi 74-2 lá, ele perdeu o apoio do Congresso. Ele já era, não adianta achar ruim com isso. Não adianta ele falar fazer os presidentes de outros países ficar querendo intervir lá no Paraguai, excluindo o país de organizações extremamente importantes. Não adianta. Ele teve o seu direito ao contraditório. Ele perdeu o apoio do Congresso, perdeu o apoio, acabou. Nem gente da base dele quis apoiar ele. Então, isso aí, gente, isso aí é relação internacional. Relação internacional entre os países. Agora, um tratado internacional é o quê? É um tratado que os países assinam e que os obriga a respeitar esse tratado. Tratado, por exemplo, de que diz o seguinte, que por exemplo aí, um espaço de... Um espaço aí, por exemplo, de 100 milhas do litoral pertence ainda ao país, aquilo é mar do país. São tratados assim que eles vão limitar a atuação dos outros estados de maneira que garanta o direito de forma harmônica. Tratado que reza a questão de fronteiras, todos esses tratados internacionais. Agora, quando eles têm matéria de direitos humanos, aí a Constituição trata de uma maneira especial que nós vamos estar olhando aí daqui a pouquinho. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, incluindo pela emenda constitucional número 45 de 2004, atos aprovados na forma deste parágrafo. Gente, isso é fórmula matemática. Entende aqui o seguinte: Congresso Nacional é composto por senadores e deputados, não é isso? Nós temos uma Constituição, não é isso? Nós temos uma Constituição Federal, né? Nós estamos estudando ela. Mas para você fazer a modificação na Constituição, como é que chama isso? Você vai ter que propor uma emenda constitucional, não é isso? PEC, né? Proposta de emenda constitucional. Nós temos aí a PEC 308, que trata da Polícia Penal. Nós temos a PEC 354, que trata da Guarda Municipal se transformar em Polícia Municipal. Nós temos a PEC aí dos homoafetivos, né? Os homossexuais. Nós temos várias PECs que são o quê? Proposta de emenda à Constituição. Emendou, está na Constituição, acabou, é direito, né? Então, para você emendar a Constituição é muito complicado. É muito complicado. Você tem que ter um rito muito complexo. Entende aqui, gente? Uma lei, ela vai passar pelo Senado e pela Câmara. Uma lei comum, uma lei ordinária, lei comum, né? Passou pelo Senado, passou pela Câmara, foi para a presidência para sancionar a lei. Sancionou, virou lei, né? Então isso é a lei comum. O que acontece na emenda constitucional? Não basta só o Senado aprovar uma vez, a Câmara aprovar uma vez. O Senado tem que aprovar 2 vezes. Em 2 turnos. O Senado aprovou uma vez, tem que aprovar a segunda. Aí, aprovou as 2 vezes, aí vai o quê? Começou na Câmara, aprovou 2 vezes, vai para o Senado. Senado aprovou 2 vezes, aí você tem emenda constitucional. Não precisa nem passar pela mão da presidente, não. Não precisa. Mas só que tem um detalhe. Está aqui na Câmara, aprovou uma vez, aí alguém achou interessante mexer no projeto de lei, aí tem que aprovar tudo de novo. Aí vamos supor que aprovou 2 vezes aqui, né, na Câmara, aprovou em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, aprovou aqui na Câmara, aí foi para o Senado, aprovou uma vez, sofreu uma emenda, começa tudo de novo, volta de novo para a Câmara, 2 vezes, aí vai para o Senado,
uma vez, segunda vez não sofreu emenda, beleza, está aprovado. Mas aí é isso que eles fazem com as PEC 300, que trata da questão salarial da segurança pública, PEC 308. Por que o trem é demorado? Por que o negócio é complicado? Olha só, você aprova uma vez, aí aprova a segunda, manda para o Senado, sofre emenda. Aprova 2 vezes no Senado, manda para a Câmara, que ia faltar 2 vezes só, sofre emenda. Aí fica aquela situação, uma casa fica protelando a outra e tudo. E isso faz o quê? Isso faz demorar o negócio. Aí depois tem milhares de projetos, aí você, não, vamos deixar aqui agora, vamos analisar outros projetos. Então analisa, aí quando chega a vez da proposta de emenda constitucional, aí faz a mesma coisa. Então aí fica anos, né? Essa emenda constitucional aí que trata da polícia penal, ela já está desde 2008 aí, ó, né? Coisa antiga, desde 2004, não sei, entendeu? 308/04, então é 2004 mesmo. Então, é uma coisa muito complicada. E detalhe, aí você aprovou hoje aí nesse ano que vem tem eleição e tal, ano que vem tudo, trocou aí o deputado e Senado, tem que começar tudo de novo, uma nova legislatura. Então, esse é o procedimento para você emendar a Constituição. Viu como é que é complicado? É difícil. Para você emendar a Constituição é muito complicado. No caso de tratados que trata de quê? De direitos humanos, se você passar por esse procedimento complexo aqui que eu acabei de trazer para vocês, o que vai acontecer? Vai ter força de emenda constitucional. Então vamos supor, por exemplo, um tratado de direitos humanos lá que trata do direito do índio de receber a educação, né? Aí aprovou isso aí, tudo, beleza. Tem que passar por esse rito para ter força de emenda constitucional, vai ter status. Não vai ser emenda constitucional não, mas vai ter um status de emenda constitucional. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, na hierarquia das leis, onde a gente tem a Constituição lá em cima, e aqui embaixo as leis infraconstitucionais, infra porque está embaixo, entendeu? Aqui, Constituição e leis infraconstitucionais embaixo, Código Civil, Código de Processo, Código Penal, e depois as leis estaduais. Então, os tratados de direitos humanos, eles nunca estão acima da Constituição, não. Eles estão aqui. Se ele for aprovado nesse rito, ele vai ter o status de emenda constitucional. Então, esse é o Tratado de Direitos Humanos, isso aí é extremamente importante. É bom guardar essa fração de 3/5 dos membros. Isso é extremamente importante. Pode passar para o próximo. O Brasil se sujeita. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ato de criação tem uma investigada desse caso, incluído pela emenda constitucional número 45 de 2004. Certo. O Tribunal Penal Internacional, gente. O Brasil se sujeita, né, ao Tribunal Penal Internacional. Então, quando, por exemplo, tem um cara que praticou crimes aí, de genocídio, crime que envolve 2 países, ele é julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que tem sede lá em Amsterdã, na Holanda, e que tem algumas prisões, inclusive agora na Colômbia, porque tinha na Holanda, são 5 países só que tem esses presídios aí. Quem, por exemplo, que foi julgado por esse Tribunal Penal Internacional? Gaddafi. Gaddafi foi julgado, Gaddafi lá da Líbia. Não sei se vocês acompanharam aquela situação extremamente interessante que ocorreu lá na parte da África Norte ali, né, e que está acontecendo ainda com a Síria. Quer dizer, o povo, eles abriram os olhos, eles estão cansados de serem governados por um tirano que tem bens, que tem veículos caros, de luxo, e o povo todo passando fome, né? Então, aquilo ali chama Primavera Árabe, onde o povo, eles se levantam contra aquele poder. Então, o Tribunal Penal Internacional ele julgou Gaddafi. Próximo, agora nós estamos no 6, não é isso? Os direitos sociais.
Gente, direitos sociais, por quê? Olha só, gente, quando teve a Revolução Francesa, aí foram manifestados direitos que eles fossem para classes sociais menos favorecidas. Se você olhar esses direitos aí, isso aí você vai entender que são direitos assegurados aí para as classes mais desfavorecidas, né? Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança. Quer dizer, são coisas que quem tem condições socioeconômicas não vai precisar que o Estado o assegure de forma tão objetiva, né? É claro que a moradia é um direito constitucional, mas está lá no artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de moradia, pronto, acabou. O direito de propriedade, né? Então, essa moradia de que trata aí, esses conjuntos habitacionais aí que eles fizeram aí, Pimentel, não sei, construiu, né? Ele destrói uma favela, uma vila, e ele constrói um conjunto habitacional. Então, fala para nós os direitos sociais. Artigo 6. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, redação da Constituição número 4. O artigo 5º, ele trata dos direitos fundamentais. O artigo 6º, ele traz os direitos sociais. Direitos sociais são direitos fundamentais? Também. Para a minha concepção sem eles não tem. Eles estão no rol dos direitos fundamentais. O artigo 7, o artigo 8, é tudo direitos fundamentais, vai até o 17, que trata dos partidos políticos. Então, aqui o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise do artigo 6º, de que trata dos direitos sociais. Artigo 7. O artigo 7, gente, é o seguinte: ele vai tratar das relações de trabalho. Então, ele vai garantir que o cidadão ele exerça a sua profissão de maneira digna, com determinados direitos. A gente vai conseguir constatar que, por exemplo, as empregadas domésticas, a elas não são assegurados todos os direitos, né? A questão da discriminação em virtude aí do sexo, qualquer coisa que seja nesse sentido, o artigo 7 ele vai prevenir isso aí. Olha, no artigo 7 vai falar da carga horária. A nossa carga horária, a do agente penitenciário, é 40 horas semanais. Aqui vai tratar 44 horas semanais com a condição da pessoa praticar aí um turno aí de 6 horas ininterrupto. Vamos lá então no artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória de outros direitos. Isso. Peraí, volta aí. Esse aí vai. Pode falar. Então, de novo. Isso. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória de todos os direitos. Se a pessoa for despedida, se ela for rescindido o seu contrato de uma maneira injusta, vai haver indenização. Vai haver indenização conforme lei complementar. Lei complementar, o que é complementar? Complementar é o que completa, não é isso? É o que complementa, né? Na CLT está falando lá, o que você não tiver na Constituição, você vai ter na CLT, né? Então, você vai ter uma indenização se essa despedida for de maneira injusta, né? Vamos supor, o contrato administrativo, ele garante uma sindicância. Se essa sindicância não seguir os trâmites legais, a pessoa vai ter direito à indenização. Próximo.
seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. 3. Fundo de garantia por tempo de serviço. 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificada, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as da sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, escolar, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que preservam o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Né? O legislador, quando ele colocou isso aí, eu não sei onde ele estava com a cabeça. Como é que um salário mínimo vai garantir esse tanto de coisa aí? Alimentação, vestuário, saúde, moradia, previdência social, né? Seria os direitos básicos, praticamente. Você vê, um salário mínimo, um aluguel, R$300. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter todos esses direitos aí? De alguma hora ela vai ter que abrir mão de algum. Ela não vai ter esse direito em todo momento, não. Agora, nós, né, o nosso salário aí, ele garante esses direitos aí. Você pode ter aí, por exemplo, uma vestimenta correta, digna, né? Muita gente anda de grife aí. Você vai ter uma alimentação razoável, uma alimentação boa, né? Transporte, às vezes até um meio próprio. Né? Agora, a pessoa que ganha um salário mínimo, infelizmente, a questão da desigualdade é tamanha que a pessoa não vai ter condição de ter todos esses direitos aí, um lazer, né? Uma alimentação. A pessoa vai no McDonald's, vai no lugar aí para ela usufruir aí, né? do seu ganho mensal aí. Principalmente o cara que é pai de família, tem 2 filhos, não tem condição, né? Então, infelizmente, nós estamos num país onde a desigualdade ela impera. Um salário mínimo nos Estados Unidos lá, a gente compra muita coisa, mas é muita coisa, né? Tanto é que lá o salário lá ele não sobe não. Não é igual aqui que tem aumento salarial não. Por que não sobe? Porque lá não tem inflação, gente. Lá não tem inflação e o salário lá ele dá para muita coisa. Então, cara, eu estava achando interessante aquela campanha do Romney, que ele fala o seguinte, que nos Estados Unidos 90% da população é bem financeiramente, tem ricos, né? Tem gente aí classe média, 90% da população. Imagina o tanto de gente que vive com salário mínimo, né? Um país aí de milhões de pessoas. Pode passar para o próximo. Uma outra mentira aí. Piso salarial proporcionar a extensão e a complexidade do trabalho. Pois é, né? Esse artigo 7 aí, ele é cheio de mentira aí, né? O artigo 7 da Constituição. Pode passar para o próximo. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção de acordo coletivo. Salário pode ser reduzido? Ô gente, o salário ele não pode ser reduzido não. A não ser, por exemplo, sindicato dos vigilantes, né? Quem aqui já foi vigilante? Pois é, bastante gente. O que eles fizeram? Eles reduziram o salário do vigilante para quê? Para eles inserir uma pessoa que tirasse somente o horário de almoço, que muita gente chama de almocista. Então, isso aí teve que reduzir o salário. Como é que ia pagar um cara um salário daquele? Eles não conseguiram encontrar uma outra maneira de resolver a situação. Eles preferiram o quê? Eles preferiram escalar o cara lá para tirar esse horário de almoço, né? E aí o outro, geralmente aí esse cara ganha metade do salário do vigilante, alguma coisa desse sentido. Fora as escalas reduzidas também que foi permitido, com o argumento de se criar mais postos, né? Mas isso aí não vai reduzir o salário de quem está lá não, vai reduzir o salário de quem vai entrar. Eles tentaram reduzir o salário dos médicos aí, a Dilma, recentemente agora, e o pessoal não permitiu que isso aí acontecesse não, né? Não pode, é garantia constitucional. Agora, gente, são 9 horas, nós vamos só fazer um apanhado aqui, vocês vão dar uma relaxada, descansada aí, que nós vamos voltar com todo o fôlego para a gente terminar o 7 e já começar no 8º, onde trata dos direitos aí de sindicato, greve, todas essas questões classistas, né? É claro que a gente vai fazer um resumo pequeno, uma coisa rápida, né? O artigo 1º de que ele trata, gente, da Constituição?
princípios da República, não é isso? Artigo 2, ele vai falar dos direitos, dos poderes da União. Quais são os poderes? O artigo 3 vai falar dos objetivos da República. E a gente debateu, quais são os objetivos da República, é onde o Brasil quer chegar. Se você faz uma padaria, ela tem que ter o objetivo de lucrar, de gerar emprego, né, de atender a sociedade naquela demanda. O Brasil, ele vai ter objetivos. Artigo 4, a gente tratou das relações do Brasil com seus vizinhos, com o Mercosul, que é organizações, né, com outros países. Artigo 5º, a gente trata dos direitos do homem, os direitos fundamentais que surgiu lá naqueles movimentos franceses lá, né, aqueles movimentos iluministas. Então, o artigo 5º, ele vai limitar o poder do Estado. Ele vai limitar o poder do Estado e em determinados momentos ele vai limitar o poder também de uma pessoa sobre a outra. E isso aqui é eficácia vertical. O Estado e a pessoa é eficácia vertical, né? Horizontal é pessoa a pessoa, aqui ó, a reta. Vertical, pessoa, Estado. Isso aí é o quê? Isso aí nós estamos dizendo que os direitos fundamentais, eles têm a eficácia vertical, que é Estado, pessoa, e a eficácia horizontal, que é pessoa, pessoa. Então, nós tratamos de direitos aí extremamente importantes. A inviolabilidade do domicílio pode ser violada em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias o domicílio pode ser violado? Prestar socorro, pública, mandado judicial. Mandado judicial durante o dia. Nós falamos também que pode violar também dados, né, ligações, né, e-mails. Quanto que eles podem violar isso? Quando houver um processo, né, criminal ou quando vai instruir o processo penal, né? Nós tratamos aí do direito de se reunir pacificamente, né? Tem que pedir permissão para o Estado, não é isso? tem que ser avisado, previamente avisado. Tem que pedir permissão para o Estado ou não? Não. Exatamente. Isso aí vocês têm que lembrar. Requisito: não pode ter uma reunião previamente marcada, né? Tem que informar a autoridade, é uma mera informação, né? E a questão da locomoção, né? Você vai se locomover em qualquer tempo, em tempo de paz, em tempo de guerra? Não é tempo de paz. Somente em tempo de paz, né? A questão o direito de você se associar, né? Associar desde que não seja uma entidade paramilitar. Quer dizer, nós tratamos aí dos direitos fundamentais mais interessantes, né? A questão aí, por exemplo, da lei não afastar da apreciação do judiciário lesão, ameaça direitos. O que é direito adquirido? Direito que já tem, sendo uma lei anterior, já com a lei anterior regulando aquilo. Que regulou e que a pessoa recebeu aquele direito. O que é ato jurídico perfeito? É quando tem mais recursos, né? Ato jurídico perfeito ato jurídico perfeito é um ato que ele preenche todos os requisitos legais. Todos os requisitos legais. Exemplo: contrato de compra e venda. Eu comprei esse livro aqui, né? Aí a pessoa vai e faz um contrato. Assinou o contrato e tudo. Beleza, aqui ó. O objeto é lícito, determinado. A pessoa que me vendeu, ela cumpriu os requisitos legais, ela expediu notinha, ela paga impostos. Isso é um ato jurídico perfeito. E a coisa julgada? O que é coisa julgada? É uma coisa que não cabe mais recurso, não cabe mais recorrer, né? O Tribunal do Júri julga crimes Contra a vida. culposos, dolosos contra a vida. É o Tribunal do Júri. Quais são os crimes que são imprescritíveis? Grupo de formação para concurso. É a ação
gente. É a ação de grupos armados no intuito de tomar o poder do Estado. Porque não adianta, por exemplo, um grupo armado ali na Rocinha, que tomou a região ali pequenininha, a favelinha ali. Tem que tomar o poder do Estado, do município, tem que tentar tomar o poder. Entendeu? A informação, se informar primeiro, não informar o outro primeiro. Exatamente. Porque só tem informação. Não é a formação, não é crime. Você tem que ter um grupo armado para você ir lá Fazer ação. Exatamente. E grupo armado tem um monte, né? Não, mas agora a gente tomou poder lá no institucional. Agora as Farc, lá na Colômbia, lá, elas são um grande exemplo para a gente lembrar isso aí. Toda vez que falava poder paramilitar, grupo armado querendo tomar o poder, eu lembrava das Farc. As Farc, elas têm, vamos supor aí, a Colômbia. Uns dias aqui só. Aqui está a Colômbia, ó. Aqui está uns espacinhos assim, ó, área rural, mato. Isso aqui está em poder das Farc. Quem é o Estado vai lá e toma esse trem aqui. Tem mais de 9 mil guerrilheiros das Farc, eles têm exército próprio. Lá e agora também é mais ou menos parecido, mas não nessa parte. São certas áreas ali de Amanda, certas áreas do governo. Agora, pois é, teve a missão de 96, você serviu exército, você estava lá, né? Entendi, estava o capacete azul, né? Pois é. É uma organização da ONU e ele foi prestar um serviço lá de paz, uma missão de paz, não é isso? Pois é, interessante. Então, a gente lembra também qual o outro inciso aí que vocês acham interessante, que vocês lembram do artigo 5º? Isso. Você pode ser preso em duas circunstâncias somente. Quais são? E a pensão alimentícia. Tem também os direitos, os remédios constitucionais, né? São 5. Quais são os remédios constitucionais? Ação popular. Mandado de segurança. Vamos começar então as perguntas aqui. Ô Luizinho, existe pena de morte no Brasil? Sim. Sim? Em qual circunstância? Só em caso de guerra. Em caso de guerra, perfeito. Muito bom. Na verdade, Qual que é um crime inafiançável? Isso, o racismo é um. O que é um crime inafiançável? Exatamente. Para você conquistar a sua liberdade. Fala 3 crimes equiparados aos hediondos. Com a letra T. grave, Isso. loucura, Isso. Qual que é o próximo? Terrorismo? Perfeito. É isso mesmo. Não, vocês são equiparados. Isso mesmo. Ô Ângelo, vamos lembrar aqui o direito de liberdade. A pessoa ela pode estar anônima? Não. Não pode, não é isso? O direito de resposta proporcional ao agravo. Cabe as indenizações por dano moral. Material e a imagem. Tá? Vamos lá você. Deixa eu lembrar aqui. Não lembro. O júri, o tribunal do júri, ele vai julgar quais tipos de crime? Dolosos, perfeito. Você ir atrás aí. As grávidas, elas podem permanecer com seus filhos nos presídios? Pode, sim. Pode, né? Pode. Isso. Vamos lá, você, Anderson. Fala o princípio da legalidade. fala Fala alguma coisa a respeito.
verdade, para mim, quando a norma ali a norma não modifica, ela está nos direitos fundamentais fundados. Isso tem que ser prescrita, não é isso? Você quer dizer? Tem que ser prescrita e isso envolve o princípio da retroatividade da lei penal. Como é que ele é tratado na lei? A lei não vai gerar para prejudicar, só para beneficiar. Exatamente. No caso da norma. Essa é uma norma. Exatamente. Quais as duas possibilidades pode-se violar uma correspondência, um dado, uma ligação telefônica? Mandado judicial, né? Você pode violar. E caso se a pessoa perdeu os direitos, já está presa. No caso de instrução processual, não é isso? Perfeito. Ô Nunes, uma pessoa, para ela se reunir pacificamente, o que ela precisa fazer? Fala alguma coisa nesse sentido. Associação? Para ela se reunir pacificamente para se manifestar. Ela precisa pedir permissão à autoridade? Não, tem que ser através da associação ou assembleia? Isso, ela pode ser sem ser através de algum órgão. Ela só precisa avisar a autoridade competente. Você entendeu? Vamos lá. Quando é que pode se violar uma residência? Isso. Isso, mandado judicial, durante o dia. Fala uma segunda circunstância que pode se violar uma residência. Prestar socorro. Quem que não respondeu? Você, não é? Qual é a outra circunstância que pode se violar a residência? Só me viu outra. Eu já falava quase todos, eu não falou, no caso de violar a residência, com mandado judicial durante o dia, para prestar socorro, né, foi falado, tem mais duas circunstâncias. Para prestar socorros, no caso de desastre, com mandado judicial durante o dia ou por prisão em flagrante, exatamente. Nesse caso, não completo durante a luz. Oi? A luz do dia. Isso, tem que ter luz, né? Você disse aí perfeitamente. A luz natural. Aí geralmente tem dias que eles escurecem mais cedo, não é isso? Então tem que observar essa questão. Esse durante o dia tem que ter a luz natural em determinado horário. Nosso amigo Wesley, um detento, ele tem o direito de identificar o responsável pelo seu inquérito policial? Sim. Sim? E nesse caso, esse detento ele vai ter o direito de, vamos colocar aí, vamos lá então para a LEP, né? Vamos lembrar aí a questão da LEP. Ele tem o direito a acessar a internet? Não. Não, ele não tem o direito a acessar a internet, mas ele tem o direito de se comunicar através de cartas, a comunicação externa que envolve a televisão, né? O artigo 5º, ele vai tratar aí de algumas questões referentes a questões aí até da LEF, inclusive, né? Que vai garantir ao detento aí alguns direitos aí, né? As presidiárias, a questão da pena, qual pena que vai existir no Brasil, né? Alguém lembra aí as penas que existem no Brasil? Restritivo de direito, a pena Multa. de multa, pena privativa. Isso. Qual pena que não existe no Brasil, Luizinho? Fala uma pena que não pode acontecer no Brasil. A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Perfeito.
Fala uma pena que não pode existir no Brasil. Fico lembrado dessa época. Ó, tortura perpétua, Banimento. banimento e cruéis. Então, gente, agora vamos dar uma paradinha.